O milagre que mudou a vida de Lucas, da dor à libertação no altar da fé. Lucas Oliveira tinha 32 anos, era pai de 2 filhos pequenos e trabalhava como motorista de aplicativo em São Paulo. Há mais de 5 anos, ele convivia com um problema que o deixava cada vez mais desesperado, uma cólica intestinal crônica que o atacava todas as manhãs, sem falhar. Não era uma dor comum. Era como se alguém apertasse suas entranhas com mãos de ferro, fazendo suar frio, dobrar-se de agonia e, muitas vezes, vomitar. Médicos tinham diagnosticado síndrome do intestino irritável, mas nenhum remédio, dieta ou exame conseguia aliviar seu sofrimento. As contas se acumulavam, os dias de trabalho perdidos aumentavam, e a esperança de Lucas ia se esvaindo. Não aguento mais, meu Deus, sussurrava ele, encostado no banheiro do apartamento alugado, enquanto as crianças choravam do outro lado da porta, assustadas com os gemidos do pai. Sua esposa, Ana, uma mulher de fé, já havia insistido para que ele fosse à igreja, mas Lucas, criado em um lar sem religião, resistia. Oração não vai curar meu intestino, Ana. Já tentei de tudo, até remédio de macumbeiro. Dizia ele, amargurado. Mas em uma terça-feira, após uma noite em claro de dor, Lucas chegou ao limite. Ana, com lágrimas nos olhos, segurou sua mão e disse: "Hoje você vem comigo. Não é só pela sua saúde, é pelos nossos filhos. Eles precisam do pai de pé. O primeiro passo rumo à fé." Relutante, Lucas entrou na Igreja Universal do Reino de Deus na Zona Leste. O que ele viu o deixou desconcertado. Pessoas orando em voz alta, pastores impulsionando a fé dos fiéis, testemunhos de milagres no altar. O ambiente era carregado de uma energia que ele nunca havia sentido antes. "Aqui não é lugar para fraco, não, irmão," disse um homem ao seu lado, sorrindo, enquanto segurava uma Bíblia. "Deus está operando hoje. Você veio no dia certo." O pastor, ao ver Lucas pálido e suando, aproximou-se. "Filho, o que você tem?" "O Senhor já sabe, mas Ele quer ouvir de você." "Pastor, eu tenho uma dor que não passa. Todos os dias, sem falhar. Já não sei mais o que fazer." Sua voz tremia. O pastor colocou a mão em seu ombro e disse com autoridade: "Isso não é doença, é obra do inimigo. Mas hoje, no nome de Jesus, isso acaba." Lucas sentiu um arrepio. Aquela palavra, inimigo, ecoou dentro dele. Será que era mesmo algo espiritual? A corrente de oração que quebrou as cadeias. Naquela noite, Lucas participou de sua primeira corrente de oração. O pastor explicou que a dor dele não era apenas física, mas uma amarração que precisava ser quebrada com fé e autoridade. Ele foi levado ao altar, onde dezenas de mãos se uniram sobre sua cabeça. "Em nome de Jesus, eu quebro toda maldição sobre a vida desse servo," declarou o pastor, ungindo-o com óleo. "Essa dor sai agora." Lucas sentiu algo estranho, uma pressão no peito, como se uma carga pesada estivesse sendo retirada. As lágrimas começaram a cair sem controle. Ele não entendia direito o que estava acontecendo, mas uma coisa sabia: aquilo era real. O pastor então o desafiou. "Você quer ser livre? Então tem que fazer a sua parte. Participe da campanha dos 7 dias de jejum e oração. E traga sua oferta de fé. Deus não age onde não há sacrifício." Lucas hesitou. Dinheiro era o que menos tinha. Mas Ana, com os olhos brilhando, sussurrou: "A gente dá o que tem. Deus multiplica." No dia seguinte, ele voltou à igreja com os últimos R$ 200 que tinham guardado, uma oferta que, para eles, era um verdadeiro sacrifício. Ao depositar o envelope no altar, o pastor orou: "Pai, abençoa este servo que está dando o pouco que tem. Multiplica, Senhor." O milagre no culto de libertação. Na sexta-feira, durante a fogueira santa de Israel, Lucas foi convidado a subir ao altar novamente. Dessa vez, o pastor falou sobre libertação de maldições hereditárias. Muitos aqui sofrem por coisas que não são culpas suas, mas amarrações de geração em geração. Hoje, o fogo de Deus vai queimar tudo isso, declarou, enquanto acendia velas simbólicas. Lucas sentiu o coração acelerar. Ele lembrava que sua avó, antes de morrer, contará que seu bisavô havia feito trabalhos com pessoas de outras religiões.
Será que aquilo tinha a ver com sua dor? Se tem algo na sua família que não presta, clame a Deus agora. Ordenou o pastor. Lucas caiu de joelhos e gritou: Senhor, se isso é coisa do mal, tira de mim. Eu não quero mais sofrer. Nesse momento, algo sobrenatural aconteceu. Lucas sentiu como se uma mão invisível o empurrasse para trás. Ele cambaleou, mas foi seguro por irmãos ao redor. Então, uma paz inexplicável o invadiu. A dor que o acompanhava há anos, havia sumido. Glória a Deus! Gritou o pastor. Esse homem está livre. Lucas tocou sua barriga, incrédulo. Nada. Nenhum pontada. Nenhum desconforto. Pela primeira vez em anos, ele se sentiu leve. A transformação e a lição que mudou tudo. Nos dias seguintes, Lucas acordava esperando a dor voltar. Mas ela não voltava. Uma semana se passou. 1 mês. 3 meses. Ele voltou ao médico, que, após novos exames, não encontrou mais nenhum sinal da síndrome. Isso não tem explicação médica, disse o doutor, coçando a cabeça. Mas Lucas sabia a explicação: Deus havia o curado. Hoje, 1 ano depois, Lucas não é mais o mesmo. Ele se batizou nas águas, tornou-se dizimista fiel e até ajuda na corrente dos homens aos sábados. Sua vida financeira mudou. O dinheiro que antes ia todo para remédios agora é investido em um pequeno negócio de entregas que ele abriu com Ana. E o mais importante, seus filhos têm um pai presente, sem dor, cheio de fé. Em um culto recente, Lucas subiu ao altar para dar seu testemunho. Com a voz embargada, ele disse: Eu vim aqui achando que Deus não se importava comigo. Mas Ele não só se importou, como me tirou do fundo do poço. Aprendi que a fé não é só acreditar, é agir. É dar o pouco que a gente tem, é clamar mesmo quando parece que não tem jeito. Deus não falha. Ele só espera a gente confiar nele de verdade. E então, olhando para a congregação, ele completou: Se você está sofrendo, não desista. A sua libertação pode estar a um culto de distância. A igreja explodiu em glórias. E no meio daqueles aleluias, Lucas sorriu, sabendo que sua história era a prova viva de que, na Igreja Universal do Reino de Deus, milagres não são lendas, são realidades para quem crê. Depois daquele testemunho, a vida de Lucas mudou completamente. Ele, que antes mal conseguia sair de casa por causa das dores, agora era um dos primeiros a chegar na igreja. Não só para receber, mas para servir. Começou a ajudar nos cultos de libertação, orando por outras pessoas que chegavam com o mesmo desespero que um dia foi seu. Muitas vezes, ele via o mesmo brilho nos olhos daqueles que sofriam, aquele misto de esperança e medo de acreditar demais. E ele sempre dizia: Deus não olha para o nosso passado. Ele olha para o nosso coração. Se você está aqui, é porque ele já tem uma resposta para você. Um dia, uma senhora chamada Maria chegou arrastando os pés, com uma bengala e o rosto marcado pela dor. Ela sofria de artrite há anos e os médicos tinham dito que nunca mais andaria sem ajuda. Lucas se aproximou, colocou a mão no ombro dela e falou com firmeza: A senhora veio no lugar certo. Hoje, a sua história vai mudar. Ele a levou até o altar, onde o pastor estava orando pelos enfermos. Enquanto as mãos eram impostas sobre ela, Lucas orou em voz alta: Senhor, assim como o Senhor me libertou, liberte essa serva. Que ela saia daqui dançando, para que todos vejam que o Senhor é Deus. No início, nada parecia acontecer. Maria continuava com os olhos fechados, as lágrimas escorrendo. Mas então, de repente, ela abriu os olhos e soltou um grito. Saiu. A dor saiu. Com cautela, ela largou a bengala e deu um passo, depois outro, e outro. A igreja inteira se levantou em aplausos quando ela começou a correr pelo salão, os braços erguidos, louvando a Deus. Lucas, com os olhos cheios d'água, só conseguia repetir: Glória a Deus. Isso aqui é o poder do Senhor. Mas o milagre de Lucas não parou nele nem em Maria. Sua mãe, que há anos lutava contra uma depressão profunda, começou a frequentar a igreja depois de ver a transformação do filho. Ela chegava calada, com o olhar vazio, mas pouco a pouco, as palavras de fé foram penetrando em seu coração.
Num culto de quarta-feira, enquanto o pastor falava sobre a importância de romper com o passado, ela sentiu algo quebrar dentro dela. Subiu ao altar chorando e entregou sua vida a Jesus. Hoje, ela é uma das obreiras mais dedicadas, sempre com um sorriso no rosto e um abraço apertado para quem precisa. Lucas também reconquistou seu emprego. O dono da oficina, que o tinha demitido por causa das faltas, ficou impressionado ao vê-lo de pé, forte, cheio de disposição. Não só o recontratou como lhe deu um aumento, dizendo: "Isso não é sorte, isso é coisa de Deus." E Lucas, sem vergonha, respondia: "É sim, Senhor." E ele pode fazer o mesmo pelo Senhor, se o Senhor quiser. Agora, toda segunda-feira, Lucas está na igreja, não mais como um homem quebrado, mas como um guerreiro. Ele traz pessoas nas costas se for preciso, conta sua história sem cansar, e vive provando que Deus não muda, o que muda é a nossa fé. Sua casa, que antes era um lugar de silêncio e dor, hoje é cheia de risadas, de visitas da igreja, de orações em família. E quando alguém pergunta como tudo isso aconteceu, ele aponta para o altar e diz: "Foi aqui. Foi neste lugar que eu aprendi que Deus não desiste da gente. Ele só espera a gente dar o primeiro passo." E então, com a voz firme e os olhos brilhando, ele repete o que ouviu tantas vezes na Universal e que agora faz parte dele: Deus é fiel. E aqui, milagre tem endereço certo. Um dia, enquanto Lucas ajudava a organizar as cadeiras após o culto, um jovem chamado Mateus se aproximou, com o olhar perdido e as mãos trêmulas. Ele tinha apenas 22 anos, mas parecia carregar o peso do mundo nas costas. "Irmão, eu não aguento mais", confessou, com a voz quebrada. "Minha mãe está com câncer, os médicos disseram que não tem jeito. Eu já não sei nem mais orar." Lucas não hesitou. Colocou a mão no ombro do rapaz e o levou até o altar, exatamente como alguém havia feito por ele um dia. "Deixa eu te contar uma coisa, meu irmão. Eu também achei que tudo estava perdido. Mas aqui, Deus não olha para o que os homens dizem. Ele olha para o que a gente acredita." E ali mesmo, os dois se ajoelharam. Naquela noite, Lucas orou com uma fé que só quem já viu o impossível acontecer pode ter. Não eram palavras bonitas, eram gritos de guerra, declarações de vitória, como se ele já estivesse vendo a mãe de Mateus curada. "Senhor, o Senhor é o mesmo Deus que me tirou do fundo do poço. O Senhor é o Deus que faz o impossível. Então, faz agora, em nome de Jesus." A igreja inteira se uniu àquela oração, e o choro de Mateus se misturou aos louvores que enchiam o templo. 3 semanas depois, Mateus voltou correndo para a igreja, com os olhos cheios de lágrimas, mas desta vez de alegria. "Irmão Lucas, os médicos não entendem. Os exames da minha mãe estão limpos. Eles disseram que é um erro, que vão refazer, mas eu sei que foi Deus." E ali, no meio do culto, a mãe de Mateus, antes fraca e abatida, levantou as mãos para louvar, forte e cheia de vida. Esse milagre não foi só para Mateus. Foi um sinal para toda a igreja, um lembrete de que quando a fé é colocada em prática, Deus age. E Lucas, que já tinha sido transformado uma vez, viu sua própria fé crescer ainda mais. "Cada vez que eu vejo um milagre assim, eu entendo melhor porque Deus me tirou daquela cama de hospital", ele dizia, com a voz embargada. "Não era só por mim. Era para eu poder trazer outros até Ele." Hoje, Lucas e Mateus estão juntos na obra de Deus. Eles visitam hospitais, oram por doentes, levam pessoas para a igreja nas costas se for preciso, literalmente. Já houve dias em que Lucas carregou no colo um homem paralítico até o altar, enquanto Mateus e outros irmãos intercediam com unção. E os milagres não param. Uma senhora que não andava há anos se levantou e deu os primeiros passos no meio do culto. Um homem viciado em drogas, que chegou à igreja tremendo de abstinência, saiu do templo livre, com a paz de quem encontrou um novo caminho. Uma família que estava se desmoronando se reconciliou depois de uma noite de oração e quebra de maldição. As pessoas perguntam se eu me canso, conta Lucas, sorrindo. "Mas como eu vou me cansar, se a cada dia eu vejo Deus fazendo o que só Ele pode fazer?" A Universal não é só um lugar. É um campo de batalha onde o inimigo perde e Deus ganha. E eu? Eu só sou um soldado que decidiu não desistir. Agora, quando Lucas passa pela porta da igreja, ele sempre olha para o banco onde sentou pela primeira vez, quebrado e sem esperança. E então ele sorri,
porque sabe que aquele homem não existe mais. No lugar dele, está um homem de fé, um vencedor, um testemunho vivo de que, na Universal, milagre não é história, é realidade. E se você está lendo isso hoje, saiba que a sua história também pode mudar. Basta dar o primeiro passo. Deus está esperando por você, bem aqui, onde a fé se encontra com o poder dele. Porque, como Lucas sempre diz, se Deus fez por mim, ele faz por você também. E o melhor lugar para começar é no altar. Quando Lucas conta seu testemunho na igreja, as pessoas sempre se emocionam. Não é só pela história em si, mas pela maneira como ele olha nos olhos de cada um, como se dissesse: se eu consegui, você também consegue. E tem gente que chora, porque reconhece na voz dele a mesma dor que carrega no peito. Foi assim com a Dona Maria, uma senhora que chegou arrasada na Universal depois de perder o filho em um acidente. Ela não conseguia nem levantar da cama, quanto mais acreditar que a vida ainda tinha sentido. Mas um dia, ouviu Lucas falando no púlpito sobre como Deus o tirou do fundo do poço. Algo dentro dela mexeu. Se Deus ressuscitou a esperança desse homem, será que pode fazer o mesmo por mim? Pensou. No final do culto, ela foi até o altar, ajoelhou-se e chorou como nunca. Os obreiros oraram por ela, e naquele momento, Dona Maria sentiu uma paz que não vinha do coração, mas de algo maior. Não foi instantâneo, não foi mágico, foi um processo. Mas aos poucos, ela começou a sorrir de novo. Hoje, ela está no grupo de oração das mulheres e ajuda outras mães que passam pela mesma dor. Deus não tirou a minha saudade, mas Ele me deu forças para viver apesar dela, ela diz. E tem o caso do Júnior, um jovem que chegou viciado em drogas, com as mãos trêmulas e os olhos vazios. Ele já tinha ouvido falar da Universal, mas achava que aquilo não era para ele. Até que um dia, sem ter para onde ir, entrou na igreja só para escapar da chuva. Sentou no fundo, de cabeça baixa, esperando que ninguém notasse. Mas Deus notou. Um obreiro se aproximou, sentou ao lado dele e simplesmente perguntou: Filho, você quer ser livre? Júnior não respondeu, mas as lágrimas caíram. Naquela noite, ele foi ao altar e entregou tudo nas mãos de Deus. Não foi fácil, as tentações voltaram, as crises de abstinência doíram. Mas ele não desistiu. Hoje, Júnior é um dos líderes da mocidade e traz outros jovens para a igreja. Se Deus me libertou, Ele pode libertar qualquer um. A diferença é que aqui, a gente não fica sozinho na luta, Ele testemunha. Lucas olha para essas vidas transformadas e sente o coração cheio. Porque ele sabe que não foi só a vida dele que mudou naquele altar. Foi uma corrente de milagres que começou com uma decisão, a de não desistir. E é isso que ele sempre repete para quem chega desesperado: não importa o que você fez, não importa o quão fundo você caiu. Deus não olha para o seu passado, Ele olha para o seu coração. E se você der um passo em direção a Ele, Ele corre para te abraçar. Porque na Universal, não tem caso perdido. Tem gente que ainda não encontrou Jesus. E isso faz toda a diferença. Naquele mesmo domingo, enquanto Lucas compartilhava seu testemunho no púlpito, uma mulher chamada Mariana sentada nos últimos bancos chorava em silêncio. Ela tinha chegado ali arrastada pela irmã, depois de anos fugindo de Deus. As mãos tremiam, o coração batia acelerado, como se cada palavra que ouvia fosse uma faca revirando feridas antigas. Mariana tinha sido uma adolescente cheia de sonhos, mas um relacionamento abusivo a levou para o fundo do poço. Drogas, noites sem dormir, o corpo marcado por cicatrizes que ninguém via. Quando tentou se matar pela terceira vez, a irmã a encontrou desmaiada no banheiro, com os pulsos abertos. Foi o grito de socorro que a trouxe até ali, naquela igreja que ela sempre criticou. Enquanto o pastor fazia o apelo final, Mariana sentiu algo estranho. Não era só emoção, era como se uma mão invisível apertasse seu ombro, dizendo: chega. Hoje tudo muda. Ela se levantou, trêmula, e caminhou até o altar entre lágrimas. Não sabia orar direito, não conhecia versículos, mas balbuciou entre soluços: Deus, se o Senhor existe mesmo, me tira dessa escuridão. Eu não aguento mais. O que aconteceu depois, ela nunca soube explicar direito. Foi como se uma luz quente enchesse seu peito, derretendo anos de dor. As vozes que a perseguiam se calaram. O vazio que a acompanhava desde a adolescência foi preenchido por uma paz tão real que ela sentiu até o peso do corpo mudar.
quando abriu os olhos, estava nos braços de uma obreira, que sorria enquanto dizia: "Filha, você nasceu de novo." Nos dias seguintes, Mariana voltou. Não por obrigação, mas porque algo dentro dela tinha mudado. As cicatrizes ainda estavam lá, mas a dor não doía mais igual. Ela começou a frequentar as reuniões de libertação, a participar dos grupos de oração. Um dia, olhou no espelho e reconheceu a menina que tinha sido antes de tudo desandar. Só que agora, essa menina tinha força. Hoje, Mariana é uma das conselheiras do grupo de apoio a mulheres vítimas de violência na igreja. Ela segura as mãos de outras que chegam quebradas e repete as mesmas palavras que ouviu no seu primeiro dia: Deus não te abandonou. Você só não tinha encontrado o caminho de volta. Enquanto isso, do outro lado da cidade, um homem chamado Roberto ouvia pela rádio o testemunho de Lucas. Ele estava dirigindo um táxi, mas parou o carro no meio da rua quando escutou a história daquela libertação. Roberto tinha um filho de 19 anos, viciado em crack, que já tinha roubado até a aliança da mãe para comprar droga. A polícia conhecia ele pelo nome, os vizinhos já tinham desistido, a esposa chorava todas as noites. Mas naquela tarde, Roberto entrou na Universal com uma foto do filho no bolso. Não sabia se acreditava em milagres, mas não tinha mais para onde correr. No altar, ele colocou a foto nas mãos do pastor e pediu: Senhor, se o Senhor puder, salva o meu menino. Eu dou minha vida em troca se for preciso. 3 dias depois, o telefone tocou. Era da delegacia. Seu filho tinha sido encontrado inconsciente em um beco, quase morto por overdose. Os médicos disseram que, se chegasse 5 minutos mais tarde, não teria volta. Roberto correu para o hospital com o coração na mão, mas dessa vez, não estava sozinho. Levaram pastores, obreiros, pessoas que oraram sem parar pelo quarto do rapaz. E então, aconteceu. O jovem abriu os olhos e, pela primeira vez em anos, eles estavam limpos. Não era só abstinência, não era só recuperação física. Era como se ele tivesse acordado de um pesadelo longo demais. Quando viu o pai chorando ao seu lado, abraçou-o e sussurrou: Pai, eu sonhei com um homem de branco. Ele me disse que eu ainda tinha uma missão. Hoje, esse jovem é um dos monitores do grupo de recuperação de dependentes químicos na igreja. Ele conta que, naquela noite no beco, sentiu alguém segurar sua mão antes de desmaiar. Não era um anjo, não. Era Deus mesmo, dizendo que não tinha acabado comigo. E assim, a corrente continua. Cada vida libertada vira um elo, puxando outra, e outra, e outra. Porque na Universal, não existe a já era. Existe a ainda não. Existe a Deus pode. Existe a certeza de que, enquanto houver fé do tamanho de um grão de mostarda, montanhas serão removidas. E é por isso que, toda semana, quando as portas se abrem, não entra só gente. Entra esperança. Entra a prova viva de que milagres não são lendas, são realidades que mudam destinos. Basta dar o primeiro passo. Basta não desistir. O milagre completo. Aqueles braços que o seguraram no beco não eram imaginários. Na manhã seguinte, o jovem acordou em um leito de hospital, com uma enfermeira ao lado. Alguém o trouxe aqui às pressas. Um homem alto, de voz firme, disse apenas: ele ainda tem uma missão. Ninguém mais o viu. Mas ele soube, era a resposta à sua oração desesperada, sussurrada entre lágrimas e veneno. Anos depois, ao segurar a mão de um novo dependente que chegava trêmulo ao grupo, ele reconheceu o mesmo brilho de desespero nos olhos daquele rapaz. Eu também achei que não tinha jeito, confessou, mostrando as cicatrizes nos braços, não mais vergonha, mas provas de uma batalha vencida. Mas Deus não olha para o que nós fomos. Ele vê o que podemos nos tornar. Reflexão final. Milagres não são apenas curas instantâneas, são processos de reconstrução, onde cada escolha certa é um tijolo na ponte entre a ruína e a redenção. Aquele beco escuro virou um símbolo, o lugar onde Deus não o abandonou, mas o reencontrou. E se ele fez isso por um homem que já havia sido dado como perdido, imagine o que pode fazer por você. Lição de vida. Nunca subestime o poder de um ainda não. O que parece fim pode ser o início de uma história que você nem sonhou viver. Basta estender a mão, mesmo que tremendo, e deixar que a graça a segure.
Porque na matemática de Deus, um grão de fé multiplicado por sua fidelidade sempre resulta em milagre. E assim, a corrente não para. Ela cresce. Porque cada vida resgatada é uma prova de que, enquanto houver respirar, haverá esperança. E esperança, meu amigo, é o nome de Deus em ação.